No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E hoje, meus amados irmãos, eu quero meditar sobre um texto muito utilizado por muitas pessoas equivocadamente para mostrar que a divindade ela é composta por duas, às vezes três pessoas. Um dos textos pilar desse pensamento é o Evangelho de João, o início do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Note que ao iniciar o Evangelho, o seu Evangelho, eu vou traduzir aqui essa palavra verbo, porque a Bíblia King James, e a Bíblia NVI, pelo menos que eu tenho o conhecimento aqui dessas duas versões, a King James, do Rei James, da Inglaterra, e a NVI, nova versão internacional, já fica traduzido automaticamente. Eu creio, obviamente, aqui sem dúvida nenhuma, posso salientar para você e garantir para você que muitas outras traduções já traduzem a expressão verbo para o português. Verbo é no grego, do logos. Então já diz aqui: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então, João estaria falando de duas pessoas na divindade? Primeiramente, meus irmãos, amigos que me acompanham diariamente aqui no canal do YouTube Minuto da Unicidade, e me acompanham aí, recebem os áudios via WhatsApp. Veja bem, João está apresentando Jesus com um termo facilmente entendido tanto pelos seus leitores judeus quanto gentios. Mas antes de eu entrar nesse termo, usar esse texto de João 1, você pode ler ele todo, tá? Todo. Você não vai encontrar ali a sustentação para uma doutrina trinitária. Ou seja, para dizer que com esse texto a divindade seja composta por três pessoas, ou três pessoas distintas que formam um Deus, aquele conceito tradicional de muitos que defendem dessa forma. Esse é um dos textos, claro, são muitos, claro, a gente não vai pegar aqui contextualizar. Os defensores da doutrina da Trindade, eles usam vários textos para contextualizar. Porém, eu quero meditar nesse texto que é muito utilizado. Então, João não está apresentando Jesus, na verdade, ele está apresentando Jesus falando usando terminologia para mostrar Jesus tanto para gentil quanto para judeu, porque o Evangelho, como todos nós sabemos, os Evangelhos todos foram escritos em grego, com a exceção do Evangelho de Mateus. Então, todo o Novo Testamento, grego, com a exceção de Mateus, que foi escrito em hebraico. Então, a palavra grega traduzida como palavra nessa passagem é logos, o qual era comum tanto na filosofia grega quanto no pensamento judaico daquele dia. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra de Deus, olha, preste bem atenção, no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela é usada várias vezes para mostrar a execução da vontade de Deus. Eu vou deixar aqui 2 versículos para você. Vou ler Salmo 33, verso 6, o que diz? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ou seja, o céu, terra, tudo foi criado pela palavra de Deus. É o que você vê lá em Gênesis capítulo 1. Aliás, no livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, João está fazendo, eu digo no livro, um paralelo. Ele está associando ao mesmo tempo, mostrando ele está indo para Gênesis, ele está falando da criação. E eu vou ler mais um versículo aqui de mais um outro salmo, que é o Salmo 107, verso 20, ó. Então enviou sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Mas tem outros salmos e outras passagens que mostram a personificação
da revelação de Deus através da sua palavra. Então, pela palavra, né, foi feito tudo, pela palavra, que não é como você vai se separar, a sua palavra é um ser à parte, a sua palavra, você está entendendo? A expressão. Agora, isso é no Antigo Testamento, com relação à palavra, com relação ao logos. Na filosofia grega, o termo logos é usado para descrever o agente intermediário pelo qual Deus criava todas as coisas. Vê que na visão grega tem essa questão. Então, é um agente intermediário pelo qual Deus criava as coisas materiais e se comunicava com eles. Na cosmovisão grega, pensava-se que o logos era uma ponte entre Deus e a sua criação. Portanto, para os leitores gregos, o uso do termo logos provavelmente teria trazido a ideia de um princípio mediador entre Deus e o mundo. Já o entendimento do logos na visão grega. Lembra-se que ele está usando um termo conhecidíssimo. A verdade é que João ele está dizendo o seguinte, na introdução, apresentando Jesus como logos, ele está utilizando a palavra, que é um conceito com o qual tanto judeus quanto gentios da sua época estariam familiarizados, e usava isso como ponto de partida para apresentá-los a Jesus Cristo. E João vai além desse conceito familiar, quer dizer, ele vai um pouco mais além. É isso que precisa salientar. Esse capítulo 1 de João, ele vai além do conceito comum. Ele apresenta Jesus não como um mero princípio da criação. Se você ler atentamente, vai ver um mediador ali. Como um mero princípio de mediação, melhor dizendo. Como os gregos viam, que eu estou falando. Mas sim como um ser pessoal. Esse é que é o divino, inteiramente divino. Essa é a visão. E ainda plenamente humano. E mais, Cristo não foi simplesmente uma personificação da revelação de Deus, como os judeus achavam, mas de fato a perfeita revelação do próprio Deus na carne, tanto que João chegou até registrar as próprias palavras de Jesus a Filipe. Foi João que escreveu isso, lembra lá? João capítulo 7, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, quando João ele utiliza o termo logos, ou seja, a palavra em João capítulo 1, ele estava ampliando e falando de um conceito bem conhecido pela sua audiência e utilizando isso para introduzir aos seus leitores ao verdadeiro logos de Deus, Cristo, a palavra viva, plenamente Deus, ainda na condição humana, que veio para revelar Deus e resgatar todos os que nele creem, resgatar e salvar da condenação eterna. E o que João registra mais sobre isso no seu evangelho, que não está falando de trindade, nem de dualidade. Ele está dizendo o seguinte, quando você vai lá para quer dizer, na King James, eu falei na King James no princípio, na King James diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra, aquele que falava era Deus. Como eu disse, reportando lá para Gênesis. Ele, a palavra, verso 2, estava no princípio com Deus. Veja que na King James ele tem o cuidado, o tradutor da King James, ele tem o cuidado de colocar no verso 2, dizendo assim, ele, a palavra, ele quem? A palavra. Está se referindo de Jesus, que era a palavra, estava no princípio com Deus. Você consegue entender? Por quê? Porque nas versões comuns está dizendo assim, ele estava no princípio com Deus. Bom, se no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, aí ele vai direto, ele estava no princípio com Deus, você vai entender o quê? Jesus estava no princípio com. E não é o que João está querendo dizer aqui. Veja que na tradução comum, João Ferreira de Almeida, ele estava no princípio com Deus. E aí ele explica ele quem? Está falando de Jesus, ele era a palavra. E não é um ser à parte, até porque, volto a insistir na questão, para sustentar a Trindade, neste capítulo 1, não tem condições, porque o terceiro aqui nem aparece, nem é mencionado, nem é falado. Isso é importante nós entendermos. No verso 14, João fala, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como, aí faz uma comparação, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Se você tem dúvida disso, o próprio João escreve depois, muito tempo depois, lá na sua primeira carta, na 1 João capítulo 5, lá no verso 20, diz assim: ele nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele está falando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele explica, ele confirma com um português bem claro, digamos assim, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse estudo do primeiro capítulo de João, é claro, aqui dentro do Minuto da Unicidade, que é um quadro que a gente usa para ensinar ou para expressar essa mensagem. Não havia três na criação. É claro que aí fica, né? A teologia vai fazer as perguntas. E o façamos, está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem também, agora o homem é como um de nós, conhecedores do bem e do mal, quando o homem peca. Tem também, quando vai a destruição de Sodoma e Gomorra, agora desçamos e confundamos. Tem também, veja como vão contextualizando com expressões que dentro do judaísmo não tem nada a ver com três ali, com dois, não tem... O plural ali é outra coisa, que a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade novamente. A gente tem falado bastante sobre isso. Mas em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus, Deus pergunta para Isaías: e agora? A quem enviaremos? Quem irá por nós? Está no plural. Sobre Isaías 6, te dou aqui um dever de casa. Qualquer estudante de teologia que estuda lá a hermenêutica, a exegese, é só olhar o texto, contextualizar com o próprio texto contextualiza ali. É só você olhar para aquele cenário de Isaías que você vai ver que Deus realmente ali naquela visão não estava sozinho. Dentro daquela cena, você vai ver que Jeová estava num trono. Ele começa: eis que eu estou vendo um alto e sublime trono e um assentado no trono. Já o texto já começa ajudando bastante. E por que ele fala no plural? Porque naquela cena ali tinha, né, outros personagens ali que precisavam ali serem, de alguma forma, aquela visão precisava ser propagada, vamos dizer assim, e ali Deus sempre falou no plural. Tem outros plurais na Bíblia, que não quer dizer nada disso que tem três ali, que tem dois, até porque quando passa no plural é mais de um, é de um a infinito. Então, eu deixo essa mensagem para você. Ore por nós. Nós estamos com um programa na rádio Betel FM 98,7. É um desafio, não é fácil. Nós estamos aí com essa proposta de pregar a mensagem e falar com os ouvintes e fazer amigos, tá bom? Tenham todos um excelente dia. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.